No vídeo de hoje trago algumas configurações para fazer no seu SSD que vai ajudar e muito a aumentar o desempenho nos seus jogos e irá proporcionar um melhor desempenho no geral do seu computador. Por isso, se não quer perder nenhuma dica ou nenhum passo que eu trago aqui, acompanhe o vídeo até ao final. Olá pessoal, eu sou o Ivo e sejam todos bem-vindos ao canal. E antes de mais, eu queria pedir para quem ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Deste modo, vocês ajudam com que eu esteja sempre aqui a trazer conteúdos como este para vocês, conteúdos que certamente irão vos ajudar e muito sobre informática e smartphones. E se pretende benefícios especiais, torna-se membro do nosso canal. É só clicar no link que está na descrição. No vídeo de hoje, como disse, trago aqui algumas configurações de modo a que vocês consigam otimizar o vosso SSD de modo a que ele proporcione mais desempenho no vosso computador, seja quando esteja a jogar ou seja também quando está a fazer o uso no geral do seu computador. São alguns recursos que vamos ativar e outros que vamos desativar de modo a proporcionar muito mais desempenho ao vosso computador e, consequentemente, também fazer com que ganhe mais FPS nos seus jogos. A primeira dica, então, é algo bastante simples, mas que muitas vezes não temos em conta. Vamos abrir aqui um explorador de ficheiros, vamos em este PC e vamos verificar o nosso espaço livre do nosso SSD. Vocês podem ver, eu tenho aqui bastante espaço, tanto porque eu tenho um outro disco onde guardo os meus dados, que neste caso é um disco HD. Mas aqui o meu disco principal, onde tem o Windows instalado, é um SSD e tem bastante espaço livre. O que vocês têm que verificar aqui neste caso é o espaço. O ideal é nunca deixar abaixo de 10 GB, pessoal. O recomendado é entre os 15 a 20 GB de espaço livre. Porque os jogos, tanto como outros programas, precisam de algum espaço no disco para depois funcionarem como deve ser. E se vocês não tiverem esse espaço suficiente, o que vai acontecer é que poderá acontecer bloqueios durante os jogos ou noutro programa qualquer. Então, o aconselhável 15 a 20 GB no mínimo de espaço livre. A segunda dica, também vamos aqui no explorador de ficheiros, vamos clicar com o botão direito do rato em cima do disco C e vamos em propriedades. Vou só aqui chamar a atenção, estas dicas servem tanto para o Windows 10 como para o Windows 11. Estou aqui a utilizar o Windows 11, mas quem tiver um Windows 10 pode fazer estas dicas porque são muito benéficas, desde que você tenha um SSD. Atenção, um SSD, nem um HD, nem então um M2, ok? Vamos clicar em propriedades então e vamos aqui no separador ferramentas, vamos clicar e vamos na opção otimizar. De alertar, pessoal, nunca desfragmentem um SSD. Isto é algo que se pode fazer com HD, mas com SSD nunca o façam. Selecione então o vosso disco e é só clicar em otimizar. Esta parte aqui podemos fazer uma otimização do nosso SSD, mas desfragmentar não, porque pode corromper todos os dados do Windows e depois aparecer a tela azul ou então a tela preta. Então nunca desfragmente um SSD. Clique em otimizar e é só aguardar o processo. Vamos então aqui fechar e vamos então passar para a terceira dica. Vou fechar isto também. Vamos então clicar na tecla do Windows mais a letra R e vamos introduzir este comando que eu já tenho aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Para ser mais fácil, vamos introduzir este comando e clicamos em OK. Após abrirmos esta janela, vamos em proteção do sistema e aqui novamente no nosso disco SSD, se tiver esta opção de proteção ativada, vamos desativá-la. Isto tem a ver com o restauro do sistema. É muito bom para quem tem um HD, mas para quem tem um SSD não é tão importante, não é tão relevante. Se estiver ativo, basta vir em configurar e vai estar aqui em cima selecionada a parte de ativar e vocês selecionem desativar, cliquem em aplicar e depois em OK. Depois vamos passar então para a quarta dica. Vamos aqui na lupa e vamos pesquisar por energia. Vai nos aparecer esta opção editar o esquema de energia
Ele vai abrir já aqui dentro do plano, mas vamos puxar um bocadinho mais atrás, vamos selecionar aqui na opção Opções de Energia. Basta clicar ali e depois aqui na nossa barra lateral esquerda vamos em escolher o que fazem os botões para ligar barra desligar. Vamos clicar e vocês podem ver que eu tenho aqui duas opções que estão desativadas. No vosso provavelmente irá aparecer uma outra opção no qual eu não tenho cá. Porquê? Porque em outros vídeos eu já desativei esta opção. Então por isso não me apresenta aqui. Mas o seu irá apresentar uma opção que diz arranque rápido. E essa opção irá estar ativa. O que é que vocês vão fazer? Vão clicar em alterar definições, aqui em cima, e essas opções passam a estar editáveis. E irão encontrar então a tal opção de arranque rápido. O que é que vocês irão fazer? Irão desativar essa opção. É uma opção muito boa para quem tem HD, mas para quem tem SSD já não é muito importante porque o próprio SSD já possui um arranque rápido. Então, basicamente terá duas opções de arranque rápido no próprio Windows e depois o que irá atrapalhar de certeza o funcionamento. Então, o SSD já tem esta função ativa de origem, então não vale a pena a ter aqui esta opção ativada. Vocês, quem tiver esta opção ali, o meu não está, já vos expliquei porquê, é só então tirar o visto da opção de arranque rápido. Feito isso, cliquem em guardar alterações e está então feito. E vamos passar então para a quinta dica. Para a quinta dica, vamos também aqui na lupa e vamos pesquisar por dispositivos. Vai aparecer logo aqui de cara gestor de dispositivos, vamos clicar, vai nos abrir esta outra janela e vamos aqui onde diz controladores IDE ATA, vamos clicar na seta e depois vamos clicar com o botão direito nesta segunda opção e vamos escolher propriedades. De seguida vamos clicar em controlador e esta opção aqui em baixo onde diz desativar dispositivo, se no vosso caso tiver ativar dispositivo, isso quer dizer que esta função não está ativa. Então ativem esta função, pois esta função melhora a velocidade do disco na recepção de informações. Por isso, ativem essa opção se não estiver ativa. Ok? No meu caso está ativo, não apresenta aqui esta opção, mas se o vosso estiver a indicar para ativar dispositivo, cliquem então para ativar. Feito isso, cliquem em OK e vamos então passar para a sexta dica, que é vamos puxar aqui mais abaixo, geralmente está aqui no fim, e vamos nesta opção onde diz unidades de disco. Vamos clicar também na seta e vamos procurar então o nosso SSD, que no meu caso é o Samsung. Este aqui, o genérico que está aqui a repetir várias vezes, é o meu disco externo, ok? Só para vos explicar como é que está organizado aqui no meu sistema. Mas o meu SSD eu sei que é este Samsung. Então, vou clicar com o botão direito em cima e vou em propriedades. De seguida, vamos no separador políticas e ativamos esta opção aqui, ativar escrita em cache no dispositivo. Ele mesmo diz aqui, pessoal, melhora o desempenho do sistema ativando a escrita em cache nos dispositivos, mas uma falha de energia ou uma falha do equipamento pode resultar em perda ou corrupção de dados. Claro que tem esta desvantagem, mas isto é uma coisa que raramente vai acontecer. Então, ativem a escrita em cache que irá melhorar e muito o desempenho, pois vai gravar os dados em cache. Feito isso, cliquem em OK e vamos então passar para a sétima dica, uma dica que eu também já trouxe aqui em outros vídeos, mas volto a trazê-la aqui porque faz parte da otimização do SSD. Vamos fechar e vamos novamente aqui na lupa e vamos pesquisar por serviços. Temos aqui já, clicamos em serviços, vai nos abrir esta outra janela, vamos clicar aqui num qualquer e vamos clicar na letra S para procurarmos o serviço chamado Sysmain. Vamos puxar mais abaixo e temos aqui, pessoal, Xmain. Vamos então clicar com o botão direito e vamos em propriedades. Ou então basta clicar duas vezes. O vosso bem provável irá estar ativo, irá estar iniciado. Vocês vão fazer o quê? Vão parar o serviço e depois vem aqui tipo de arranque. Pode estar em um qualquer, ou automático ou manual. Vocês vão colocar em desativar. Selecionando depois esta opção, cliquem em aplicar e cliquem em OK. Pronto. E para a oitava e última dica, vocês vão então abrir uma janela do vosso navegador e vão pesquisar por esta opção aqui em cima que eu tenho no Google, pessoal.
Claro que o meu é um disco Samsung. Se o seu for, por exemplo, um WD ou de outra marca, ou um Kingston, vocês escolham a marca do vosso SSD. Neste caso, vocês colocam aqui no Google SSD, no meu caso Samsung Firmware. Irão deparar logo com o primeiro site, que geralmente é o site oficial, neste caso da marca, e basta clicarem então no site e depois escolherem então a opção, isto vai depender de cada SSD, da marca do vosso SSD, neste caso, vocês irão escolher a opção firmware e escolherem então o modelo do vosso SSD. E feito isso, é só clicarem em download e efetuarem a instalação, que ele irá fazer uma atualização de firmware do vosso SSD, de modo a que fique sempre atualizado e que ganhe mais desempenho. Bastante simples, basta seguirem aqui estes passos. Vocês têm em conta, têm que saber a marca do vosso SSD e então efetuarem o download do firmware mais recente do vosso modelo do SSD. Era isso, pessoal. Como vocês podem ver, aqui há algumas dicas que irão ajudar quem utiliza um SSD, irá fazer uma otimização completa do vosso SSD, de modo que irá vos proporcionar mais desempenho nos seus jogos, também no geral do seu computador, acabando também nos seus jogos, principalmente vai-lhe dar muito mais FPS, vai-lhe aumentar o seu FPS nos jogos e terminar então, acabar com os bloqueios que possam acontecer quando você está a jogar. Espero então ter ajudado, espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, deixem um like, é uma forma de vocês ajudarem aqui o nosso canal, que continuemos sempre a trazer conteúdos como este para vocês. Alguma dúvida que tenham, deixem nos comentários ou então enviem-nos através do nosso Instagram. Se quiser benefícios especiais ou se quiser algum acompanhamento especial no seu computador, é só também tornar-se membro do canal. Vou deixar o link na descrição, é só clicar e selecionar o plano. Vou ficar por aqui, um grande abraço e, como é de costume, nos encontramos no próximo vídeo.